Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 16 de Literatura Brasileira 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? Bem, pessoal, de acordo com o nosso cronograma, hoje, dia 23 de novembro, hoje nós estaremos dando continuidade a esse momento que ficou conhecido como romantismo, né? E nós o veremos a partir de um texto do Joaquim Manuel de Macedo, tá? E foi um dos escritores mais habilidosos desse momento e escreveu algumas obras que marcaram a nossa literatura, dentre elas a obra cujo capítulo nós vamos analisar hoje, tá? Que é A Moreninha, ok? E aí na próxima aula nós falaremos sobre um texto do Manuel Antônio de Almeida e na sequência um do Bernardo Guimarães, e aí nós terminaremos o nosso conteúdo e aí faremos a nossa avaliação parcial e estaremos quase terminando já a nossa disciplina. Então nós estamos na reta final, tá? Nós estamos na reta final e logo logo nós terminaremos. Bem, como eu disse, hoje nós veremos um texto do Joaquim Manuel de Macedo. Nós veremos um trechinho da obra A Moreninha, que aí eu vou já projetar aí para nós. Antes eu peço a vocês que coloquem aí no chat a presença de vocês, botem aí presente. Gilberto presente, Laila, Brendo presente. Tudo bem. Então vamos lá. Miriam, você está me ouvindo, Miriam? Miriam, quando terminar a aula, você pode me aguardar um pouquinho, Miriam? Ok, muito obrigado. Então, quando terminar, aí eu converso com você um pouco. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou projetar aí o texto para nós lermos e pensarmos um pouco acerca deles, tá? Então, primeiro, só retomando aqui os textos que nós já falamos, desse momento que ficou conhecido como o romantismo, né? Ó, nós já falamos sobre Tijuca Pirama, do Gonçalves Dias, falamos sobre alguns sonetos, alguns poemas do Álvares de Azevedo, já falamos sobre alguns textos aliás, falamos sobre o Navio Negreiro do Castro Alves, três autores de poesia, cada um totalmente diferente do outro. Nós temos com Gonçalves Dias o indianismo, nós temos com Álvares de Azevedo o mal do século e com Castro Alves nós temos o condorerismo. São três coisas totalmente diferentes, mas tudo dentro daquilo que chamam ser o romantismo, né? Então, só aqui já não dá para a gente definir com uniformidade o que é o romantismo. Não dá. Né? Aí, além disso, vem a prosa também, né? Vem a prosa. Aí nós vimos na aula passada José de Alencar com um trecho da Iracema e percebemos que também tem alguns elementos indianistas ali no trecho da Iracema que nós vimos. Nós poderíamos ter pego outra obra, nós poderíamos ter pego o Sertanejo, que fala daqui do Ceará, nós poderíamos ter pego o Gaúcho, que fala lá do Rio Grande do Sul, daquela região lá do sul do Brasil, nós poderíamos ter pego qualquer outra obra, né, do José de Alencar, mas nós pegamos a sua obra clássica, certo? E o que é que nós podemos perceber até aqui? Nós podemos perceber que uma das coisas, né, que talvez esteja presente em mais de um texto é justamente essa questão da idealização. Da idealização. O que é idealização? É apresentar as coisas de uma maneira idealizada, ou seja, de uma forma que
só existe praticamente aqui, no mundo das ideias, né? No famoso mundo das ideias de Platão, em que lá tudo é perfeito, né? Algumas coisas só existem nesse mundo das ideias aí, tá? Não existe na realidade, né? Não existe nessa realidade concreta, palpável, em que nós estamos inseridos. Algumas dessas coisas não existem, só existem no mundo das ideias, ok? Então, personagens perfeitos, que não tem defeitos, que são têm um caráter perfeito, são pessoas exemplares, de uma conduta ilibada, que viveram felizes para sempre. Então, as personagens são apresentadas de uma forma idealizada. Tá? Não apenas as personagens, mas os próprios fatos, o enredo, né? As coisas são apresentadas muitas vezes de uma maneira idealizada. Isso está muito presente nesse momento do romantismo, certo? Por conta disso, nós vamos pegar o texto A Moreninha e nós vamos analisar esse texto a partir das personagens. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o narrador, né? Nós falamos um pouco sobre o narrador, ok? Nós retomamos aí a ideia de narrador, né? Homodiegético, heterodiegético, autodiegético, né? E nós percebemos que todo texto narrativo ele tem os elementos da narrativa, embora a gente não consiga identificar quais são e quem são esses elementos da narrativa, mas toda narrativa tem. Toda narrativa tem narrador. Eu posso até não saber quem é o narrador. Eu posso até não conseguir identificar quem é, mas toda narrativa tem um narrador. Toda narrativa tem personagens. Toda narrativa tem um enredo. Toda narrativa tem um tempo. Eu posso até não conseguir identificar que tempo é esse, mas toda narrativa tem um tempo. Os fatos acontecem em um determinado tempo, em um determinado momento. Toda narrativa tem o seu espaço também. Eu posso até não conseguir identificar se é no Brasil, se é na Europa, se é no Ceará, se é no Rio Grande do Sul. Tá? Eu posso até não conseguir identificar que espaço é esse, mas toda narrativa tem um espaço. Certo? Então, nós podemos analisar um texto narrativo, um texto em prosa, um romance como esse aqui, A Moreninha, ou A Iracema, que vimos na aula passada, ou Memórias de um Sargento de Milícia, que nós veremos na próxima aula, ou Luzia Homem, que nós vamos ver na última aula, né? Então, qualquer que seja a obra em prosa, se é um romance, é um texto narrativo, né? E nós podemos analisar um texto narrativo a partir desses elementos da narrativa, né? Podemos analisar a partir da personagem, do ponto de vista da personagem, do ponto de vista do narrador, né? Podemos analisar observando as questões que envolvem todas as personagens, não apenas um, né? Então, nós podemos analisar uma obra em prosa, uma obra narrativa em prosa, a partir dos elementos da narrativa. Foi o que nós começamos a fazer na aula passada e nós vamos continuar hoje fazendo isso. Por que nós estamos fazendo isso? Porque é uma análise que pode ser feita com esses textos. Desculpa. Pode ser feita com esses textos em prosa. Nós vimos textos em verso e nós analisamos aqui vários textos em verso, analisamos a estrutura, e lá tem uma análise diferente da que nós podemos fazer aqui com os textos em prosa, tá? Então, como eu fiz desde o princípio, eu estou dando exemplo a vocês de como nós podemos analisar uma obra, seja ela qual for, tá? Então, vou colocar aí o texto na projeção para nós pensarmos um pouco acerca dessa obra a partir dos elementos da narrativa, em especial a partir das personagens, certo? A partir das personagens. Está aí o texto, está aí o nosso texto, né? Como eu já disse, o título da obra é A Moreninha, e esse aí é o capítulo 16, que tem como título Sarau, tá?
Eu vou ler porque o texto é interessante, embora vocês já tenham lido. Tá? Eu vou ler para nós fazermos aqui a nossa análise, tá? Quem já leu, tiver alguma dúvida, quiser expressar a sua dúvida, sinta-se à vontade. Então, o primeiro parágrafo diz: o sarau é o bocado mais delicioso que temos de telhados abaixo. Em um sarau, todo mundo tem o que tem que fazer. O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intrincados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são, no sarau, como as estrelas no céu, estão no seu elemento. Aqui uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quais surge, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté, mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando o sustenido. Daí a pouco vão outras pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala e marchando em passeio mais a compasso que qualquer dos nossos batalhões da Guarda Nacional. Ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes, movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Tá? E aí ele continua, ó. Esse trecho aqui, ele é muito interessante, tá? Prestem atenção aqui, ó, nesse trecho final do primeiro parágrafo. Ele diz, ó, o narrador, né? Outras criticam de uma gorducha vovó que encasaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá e que ela leva aos pequenos que diz-lhe ficarem em casa. Olhem só, pessoal. Visualizem mentalmente essa cena aí descrita pelo narrador. Ó, vejam bem. Ele diz: outras pessoas lá no sarau, né, criticam uma gorducha vovó. Uma gorducha vovó. Criticam por quê? Porque a gorducha vovó, a gorducha vovó é a expressão aí do narrador, tá? Algumas expressões hoje, né, são politicamente incorretas, né, e aí as pessoas querem que evitem, mas o narrador usa essa expressão, né, gorducha vovó. E aí eu começo perguntando a vocês, só essa expressão, gorducha vovó, o que que ela diz para vocês acerca da maneira como o narrador apresenta algumas personagens? Não todas, mas algumas. Essa personagem aí, né, que na verdade ele está só dizendo como é que eram os saraus. Ele não é uma personagem ainda, na verdade, né? Mas não deixa de ser uma apresentação acerca daqueles que participavam dos saraus. Essa descrição, né, gorducha vovó, só por essa expressão, o que é que vocês acham? É uma expressão idealizada? Por favor, participem. É uma expressão idealizada? Deixa eu ver, o narrador apresenta o personagem como se fizesse parte da roda, focando sobre as pessoas. De certa forma, sim. De certa forma, sim, o que, Breno? É a resposta da pergunta que eu estou fazendo? É isso? De certa forma, sim? Sim, é porque no caso, quando você vai focar sobre alguém, muitas das vezes você não sabe como ela é exatamente, você vai de acordo com o que você vê à distância, né? Então você acaba focando mais o que de fato deveria com propriedade. Então, para mim, é idealizado sim. Ok. Aí deixa eu lhe perguntar algo mais. Já eu comento aqui sobre a resposta do Crisley, tá? O que é mesmo idealização? É uma descrição perfeita ou uma descrição mais voltada para o real, mais voltada para o que de fato é? O que é uma idealização, Breno?
Uma idealização seria algo que fica só no mundo das ideias. Agora, se a pessoa está vendo, aí é uma coisa mais realista. Ok. Então, e deixa eu lhe perguntar algo mais, né? Será que a Iracema era do fato que ela, de fato, como ela estava sendo descrita lá no capítulo 1, daquele jeito, né? O hálito dela era mais perfumado do que a baunilha que recendia no bosque. Você acha que o hálito dela era daquele jeito? Não literalmente, né? Aham. Não literalmente. Metaforicamente. Então você acha que tem ou não tem um exagero tendendo para a perfeição lá na descrição da Iracema? O que é que você acha? Tem ou não tem? É, tem um exagero, mas é mais para ressaltar as características que ele quer apontar, né? Exatamente. Ele quer ressaltar o perfeito. Ele quer ressaltar o perfeito. Agora, quando o narrador diz assim, uma gorducha vovó, você acha que essa descrição, uma gorducha vovó, se assemelha àquela descrição perfeita que o narrador está fazendo da Iracema? Ou é mais voltada para o real? Bom, O que quanto é às que você acha? características, eu acredito que seja mais realista, porque ela tá no local, ela está lá de fato vendo. Agora, sobre, sei lá, ela pegar as coisas, aí eu já tenho lá as minhas dúvidas, mas parece ser mais realista nesse sentido. Ó, não é realista só nessa expressão gorducha vovó. E aí eu pego aqui a colaboração dos colegas, né? O Cris está dizendo que parece ser do realismo, né? Não é idealizada. A Carmen está dizendo, né? As características concretas da aparência de uma mais realista, né? O Gilberto está dizendo que também vê como mais próximo do realismo. E de fato, quando ele diz aí a gorducha vovó, e olha o restante da narração, né? Eu não vou reler, eu vou só comentar. Ele diz: olha, a gorducha vovó, ela pega meia bandeja de doces e bota no bolso. Pessoal, essa aí é uma descrição completamente realista, pessoal. Se fosse uma característica do romantismo, ele diria que a vovó era esbelta, né, bem conservada. Quando a bandeja de doces passou, ela pegou só um docinho, né, comeu comedidamente, só um docinho. Não, mas ele diz que ela pegou a metade da bandeja. Metade da bandeja ela pegou, enfiou no bolso e disse: é para os meus. Deixa eu ver qual é o grau de parentesco dos meninos, né? É para os meus. Cadê? É para os pequenos, né? É para os pequenos. Não diz qual é o grau de parentesco, né? Não sabe se é neto, se é sobrinho, né? Diz: é para as crianças, viu? Que estão em casa. Me respondam. Vocês que vão a uma festa e naquele momento que o cerimonialista diz assim, pessoal, os doces estão liberados, né? Vocês que já foram para uma festa, na hora que o cerimonialista diz, os doces estão liberados, as pessoas saem todas educadamente, né? Comportadamente, caminhando bem devagar. Chega lá, as pessoas pegam só um docinho, ou no máximo dois. Aqueles que estão muito desejosos de doce, pegam três, né? Três docinhos e comem, pensando nos outros, né? Não, tem muita gente na festa. Eu vou comer só três, vou deixar para as outras pessoas também. É assim que acontece, não é? Nas festas? Me respondam aí vocês. Com certeza a Lidiane está dizendo, é assim que acontece, né? Mas é assim que acontece onde? Lá no mundo de Platão, lá no mundo das ideias. Porque numa festa de verdade, principalmente onde tem pobre como nós, rapaz, se você não sair do meio, você é atropelado. Você é atropelado.
As pessoas saem num desespero tão grande, parece que estão distribuindo dinheiro. E aquele atropelo. É o povo correndo, passando uns pelos outros. Aí o pessoal tira logo um tapauezinho do bolso, né? Tira a tampa do tapauezinho, vai empurrando doce dentro e vai empurrando doce. E quando não cabe mais, tampa, bota dentro do bolso. Aí tira o lenço do bolso, estende o lenço aqui na mesa, joga mais doce no lenço. Aí amarra as 4 pontinhas do lenço. E se sobrar, sobrou. Se não sobrar, ele pegou o dele. Aí quando alguém olha assim, né, meu atravessado, ele diz, não, é para os meus sobrinhos que ficaram em casa. Os bichinhos gostam muito de doce. Não é assim? Não é assim que acontece? Deixa eu ver aqui o que é que o Gilberto está dizendo. Né? A Ariano Suassuna fala em um dos seus causos que ele pegou um punhado de salgados em uma festa. Ele dizia que ele não estava pegando com gosto, mas com falta de educação e fome. Né? Ele pelo menos assume, né? Mas o narrador do romantismo, ele idealiza, né? A vovó muito esbelta, malhada, né? Com todo o seu vigor físico. A vovó pegou só um docinho, 2. Não. O narrador aqui diz que a vovó era gorducha e pegou a metade da bandeja de doce. Dizendo que era para os pequeninos, para os meninos que ficaram em casa. Né? Que ficaram em casa. Pessoal, é nítida a maneira de descrever as personagens feita por esse narrador. Vou perguntar de novo, o que é que vocês acham? Essa apresentação desta pessoa aí, pelo narrador, é uma descrição romântica, idealizada ou uma descrição realista? O que é que vocês acham? Olha aí, né? Já muitos entenderam como realista, e de fato é, tá? De fato é. Só que eu repito, essa aí não é uma personagem, né? Ele está apenas falando dos saraus, e ele está dizendo o que acontecia nos saraus. Essa apresentação do sarau, ela é uma apresentação realista. E não para por aí não, vejam o restante aí das coisas, ó. E ele diz mais, ó, né? Ali vê-se um ataviado dandy que dirige 1000 finezas a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado. Vejam só, o camarada, né, está ali dizendo 1000 coisas agradáveis para uma velhinha, né, que está ali, mas ele não está, na verdade, não é de olho na velhinha, ele está de olho na sinhá, é na senhorinha que está do lado, né, na moça mais jovem que está do lado da idosa lá. Me digam, pessoal, isso é uma descrição romântica, idealizada? Não é. Não é. E ele continua dizendo, ó, finalmente no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra durante ele pensar pelos pés e falar pelos olhos. Vejam, o que as pessoas mais fazem é bater perna e falar, e olhar, e curiar tudo. Né? Aí olha aí o que é que o narrador continua dizendo. Ó, e o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis, inúmeros barcos conduziam da corte para a ilha de Ia. Ele não diz o nome da ilha de propósito, né, que é para não entregar os detalhes, que ele está no início do livro, ele quer fazer o suspense. Né? Senhoras e senhores recomendáveis por caráter e qualidades, alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a casa, que brilha e mostra toda a parte, borbulhar o prazer e o bom gosto. Olha só, aqui eu pergunto a vocês, né? Aqui eu pergunto a vocês, essa descrição aqui desse parágrafo, ela é uma descrição realista
ou ela é uma descrição idealizada? Esse parágrafo aí que está marcado, é realista ou é idealizada? O que é que vocês acham agora? O que é que vocês acham? A Lidiane está dizendo que é idealizada. E os outros? E os outros? O Breno está dizendo que é idealizada. Vamos pensar um pouquinho, né? Olha só. E o mais é que nós estamos num sarau, né? Inúmeros batéis conduziam da corte para a ilha de, olha só, está levando as pessoas que estão indo para o sarau, né? Senhoras e senhores, ó, recomendáveis por caráter e qualidades. Todos têm um bom caráter, todos têm boas qualidades, todos são alegres, é uma numerosa, é uma alegre, é uma escolhida sociedade que enche a grande casa, que brilha e mostra em toda parte o borbulhar, o prazer e o bom gosto. Me respondam, pessoal, vocês acham que todo mundo que ia para o sarau tinha um bom caráter, tinha boas qualidades? Vocês acham? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse próprio texto que nesse sarau aqui tinha pessoas de mau caráter. Ele próprio já disse no primeiro parágrafo que algumas pessoas se aproximavam da senhorinha, né? Não para conversar com a senhorinha, mas para ficar de olho na outra, na mulher mais jovem que está do lado. Isso é bom caráter? Isso é bom caráter? Hã? Isso não é bom caráter. Vocês acham que todo mundo nessa sociedade aí que vai para o sarau vive feliz, é alegre, né? Tem tudo de forma, vive uma vida boa, maravilhosa, não tem problema nenhum. Vocês acham que era assim? Hein? Não é, meu povo. Não é. Deixa eu ver aqui o que é que o Breno está dizendo. Nem todos, cada um tem seus trejeitos, né? Tem um Cafajeste com a fusão de Teobaldo e Cassi, né? Impressionante. O Teobaldo não era Cafajeste, não, Breno. O Cassi Jones era, mas o Teobaldo não era, não. O Teobaldo, ele era um cara de caráter, era como é que eu posso dizer? Um cangaceirozão lá do Sudeste, mas tinha caráter ele, pai. O Cassi Jones não, o Cassi Jones do Lima Barreto, né, do Clara dos Anjos, não valia uma cibazol. O Teobaldo era diferente. Sim, então vejam, nós temos aqui uma idealização. A sociedade não é desse jeito, pessoal. A sociedade não é desse jeito. Tá? Nesse meio aí, ó, né, tem alguém que não é bom caráter. Tem alguém que não é cheio de qualidades, não. Tem gente que não é alegre, tem gente que não é essas coisas todas aí, não. Né? Que vive borbulhando o prazer. Não é bem assim, meu povo. Isso aí é uma descrição idealizada. Então vejam que esse narrador, embora sendo do romantismo, esse narrador ele faz uma descrição alternando entre idealizações e exatidões. Descrições idealizadas e descrições realistas. Percebem isso que ele vai alternando? E eu vou continuar mostrando para vocês isso aí, tá? Ó, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando um texto em prosa a partir dos elementos da narrativa, em especial a partir da narrativa, a partir da apresentação que o narrador faz das personagens e dos fatos. No sentido de ser mais idealizado, mais realista, nós estamos analisando o texto dessa forma. Ok? É uma outra forma de analisar o texto. Tá? Continuando, ó. Continuando, o narrador diz, ó, entre todas essas elegantes e agradáveis moças que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graça, ou seja, em beleza, em cantos e donaires,
certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. Aí ele continua, ó. Preste atenção à descrição que ele faz dela, tá? Hábil menina ela, nunca seu amor próprio produziu com tanto estudo seu tocador, seu enfeite, seu penteado, tá? E contudo dir-se-ia que o gênio da simplicidade a penteara e vestira, enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor e coberto seus colos com as mais ricas e preciosas joias, Dona Carolina, que era o nome da moreninha, tá? Dividiu seus cabelos em 2 tranças que deixou cair pelas costas. Não quis adornar o pescoço com seu adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas. Vestiu um finíssimo, mais simples vestido de garça, que até pecava contra a moda reinante, por não ser sobejamente comprido. E vindo assim aparecer na sala, arrebatou todas as vistas e atenções. Me digam, pessoal. Nem precisa entrar em muitos detalhes. E agora, a descrição aí da moreninha, da Dona Carolina, é idealizada ou realista? Hein? O que é que vocês acham? Idealizada ou realista? Vamos lá, digam aí algo. Pronto, a Laila e a Yasmin estão dizendo que é idealizada, né? E é isso mesmo, é uma descrição idealizada. Veja, ela, em contraste com as demais foram para o cabeleireiro, gastaram a paciência do cabeleireiro todinho para ajeitar o cabelo. E a moreninha não, a moreninha só pegou o cabelo aqui, dividiu em 2 partes, fez uma trança de um lado, fez outra trança do outro, deixou cair nas costas, botou um vestido simples, não enfeitou o pescoço com joia nenhuma. No entanto, ela era a mais bela da festa. É uma idealização, pessoal. É uma idealização. É uma idealização. Isso fica muito claro. Esse narrador, ele idealiza algumas personagens, mas outras não. Eu vou mostrar para vocês como ele não idealiza todas as personagens. Continuando, voltando aí ao nosso texto. Olha aí o que é que ele continua dizendo. Final da primeira página aí, ó. Porém, se um atento observador a estudasse, descobriria que ela adrede se mostrava assim, para ostentar as longas e ondeadas madeixas negras, em belo contraste com a alvura de seu vestido branco, para mostrar todo nu o elevado colo de alabastro, que tanto a formoseia, e que seu pecado contra a moda reinante não era senão um meio sutil de que se aproveitara para deixar ver o pezinho mais bem feito e mais pequeno que se pôde imaginar. Que se pôde imaginar. Ok? Então vejam, é uma idealização. Ó, ela é toda perfeita. Não precisa de enfeite, o cabelo já é o enfeite, a simplicidade é o enfeite, né? O seu pescoço é um enfeite, ela é toda belíssima, é igual a Iracema, pessoal. É igual a Iracema, não tem defeito nenhum. Né? Não tem defeito nenhum. É perfeita. Isso é típico do romantismo. Isso é típico do romantismo. Mas olhem só agora o que é que começa a aparecer no texto. Vamos lá. Sobre ela estão conversando agora mesmo Fabrício e Leopoldo. Terminam, sem dúvida, a sua prática. Não importa, vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-los. Aí vem aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? Isso aqui é uma sequência dialogal, ó. Vem uma sequência aí de diálogos, tá? Isso aí é um trecho que predomina a
a sequência dialogal, tá? Olha o diálogo aí do Leopoldo e do Fabrício. Está, na verdade, encantadora. Eles estão falando da moreninha, tá? Repetiu pela quarta vez aquele. Danças com ela? Perguntou Leopoldo. Não, já estava engajada para 12 quadrilhas, ou seja, ela já tem compromisso aí nas próximas 12 músicas. Oh, lá vai ter com ela o nosso Augusto. Vamos apreciá-lo. Os dois estudantes, aproximando-se de Augusto, que acaba de rogar a linda moreninha à mercê da terceira quadrilha, né? Leva de tábua, disse Fabrício ao ouvido de Leopoldo. É a mesma que eu lhe havia pedido. Mas a jovenzinha pensou um momento antes de responder ao pretendente, olhou para Fabrício e, com particular mover de lábios, pareceu mostrar-se descontente. Depois riu-se e respondeu a Augusto, com muito prazer. Mas, minha senhora, disse Fabrício, vermelho de despeito e aturdido com um beliscão que lhe dera Leopoldo, há 5 minutos que já estava engajada até a 12ª. É verdade, tornou Dona Carolina, e agora só acabo de ratificar, de confirmar uma promessa. O senhor Augusto poderá dizer se ontem pediu-me ou não a terceira contradança. Juro, balbuciou Augusto. Basta, acudiu Fabrício, interrompendo. É inútil qualquer juramento de homem depois de 2 palavras de uma senhora. Olha só, pessoal. Deixa eu ler aqui o próximo parágrafo também, tá? Fabrício e Leopoldo retiraram-se. Dona Carolina, que tinha iludido o primeiro, vendo brilhar o prazer na face de Augusto e temendo que daquela ocorrência tirasse este alguma explicação lisonjeira demais, quis aplicar um corretivo e, erguendo-se, tomou o braço de Augusto, aproveitando o passeio, disse. Aí a gente continua já, tá? Olha só aí o que é que acontece, pessoal. Vejam só, né? Vejam só. Os dois amigos, né, Fabrício e Leopoldo, estão conversando, né? E eles estão falando sobre a moreninha. Olha como ela tá bonita. Era a 4ª vez que o camarada dizia. Veja como ela está bonita, né? Aí o outro pergunta: você vai dançar com ela? Aí ele responde: não, não, ela já está comprometida aí nas próximas 12 danças, né? As próximas 12 danças. Não, ela não quis, não pôde, porque já estava comprometida. E aí o Augusto, que era colega dos dois, passa e vai até a moreninha e eles acompanham com a vista e se aproximam também. O Augusto pede para dançar, a moreninha aceita, né? E aí o Fabrício e o Leopoldo chegam lá, né? E aí ela fica meio sem graça, porque ela já tinha negado para o outro, né? E agora está o terceiro aí pedindo a dança e ela vai, olha, né? Fica meio sem graça, mas depois sorri e aceita. O outro, que havia sido rejeitado, né, diz, mas a senhora disse que estava comprometida até a 12ª dança. E ela vai e mente. E ela vai e mente. É, mas é porque o Augusto ontem me pediu a terceira dança. Quer ver? Pergunte a ele. Aí o Augusto vai e faz o que também? Ele mente e confirma todo o caso. Confirma todo o caso. Vejam, pessoal, embora sutil, embora seja uma coisinha simples, mas isso não é uma questão romântica, idealista, né? Se fosse algo tipicamente do realismo, pessoal, ela não mentiria. Ela não mentiria, né? Ok? Ela não queria era dançar com um camarada que ela rejeitou, tá? E aí ela mente, ela diz que já estava comprometida, e quando o outro convida e ela aceita, ela mente de novo. E digam, pessoal, a mentira é algo que faz parte da idealização de personagens e fatos? Não é. Não é. Tá? Isso aí não é idealização. Isso aí é algo realista, né? Muitas vezes as mulheres mentem, enganam para não atender determinado pedido de alguém. Né? Isso faz parte da realidade.
Ok? Então, se fosse numa descrição, se fosse numa apresentação idealizada das coisas, o narrador diria que ela falaria logo: olha, eu não quero, meu coração está inclinado para outro e eu não quero dançar com você, eu quero dançar com ele. Mas não. O que nós vemos aqui é uma jovem mentindo, né? E mais de uma vez. E arranjando um comparsa, um conivente para mentir junto com ela, né? Algo que ela quase se arrepende por causa do cortejo dele, exatamente. Quando ela se vê naquela situação, ela fica numa saia justa, né? Ela diz: olha, eu dispensei o outro usando de uma mentira e contei com a mentira do Augusto aqui. O Augusto agora vai se sentir todo. Vai se sentir o tal. E aí ela vai e faz outra coisa que é para colocar o Augusto no lugar dele, né? Aí vamos continuar aí o texto para vocês verem, ó. Continuar aí o texto para vocês verem, né? E aí diz, ó: agradeço-lhe a condescendência com que ia tomar parte na minha mentira. Foi necessário que eu praticasse assim. Quero antes dançar com qualquer, do que com aquele seu amigo. Veja, ela agora botou o Augusto no lugar dele, porque ela tá chamando o Augusto de qualquer. De qualquer. A Moreninha aí, na apresentação do narrador, ela é muito esperta, muito sagaz. Para botar o Augusto no lugar dele, ela vai e diz que dançaria com qualquer um, chamando o Augusto de qualquer um. De qualquer um. E ela diz, ó, opa, só um minutinho, pessoal. E ela continua dizendo, né? Aliás, ele pergunta: ofendeu-lhe, minha senhora? Certo que não, mas diz-me coisas que não quero saber. Então, o que diz ele? Fala tantas vezes em amor. Meu Deus, é um crime que eu tenho estado bem perto de cometer. Pois bem, foi esta a única razão. Então ela diz logo para ele, ó, não me venha falar em negócio de amor, de namoro, de não sei o que, tá? E aí ele diz: mas eu temo perder a minha contradança. Alguns momentos mais serei réu como Fabrício. A culpa será de seus lábios, antes dos seus olhos, minha senhora. Olha aí o galanteamento do Augusto, né? Ela diz que a culpa será dele, da boca dele, e ela diz: não, a culpa são dos seus olhos. E aí começa a elogiar os lábios dela, né? O Augusto era malandro e meio. Tá? Malandro e meio. Vocês vão ver aqui já já. Cuidado, senhor Augusto, lembre-se da contradança. Pois será preciso dizer que a detesto? Basta não dizer que me ama. É não dizer o que sinto. Eu não sei mentir. Ainda há pouco ia jurar falso. Nas palavras de um anjo ou de uma Acabe. Né? Vejam, ele está aí como diz o cearense, né, dando em cima dela e ela fugindo, né? Ela diz: Acabe, aí ele, tentaçãozinha, perdeu a terceira dança, a terceira contradança. Misericórdia, eu não falei em amor. Nesse momento, a orquestra assinalou o começo do sarau. É preciso antecipar que nós não vamos dar ao trabalho de descrever este. É um sarau como todos os outros. Basta dizer o seguinte, e aí eu peço aqui a vocês muitíssima atenção. Ele vai descrever agora este sarau. Este sarau. Ele não está falando dos saraus de modo geral, ele está falando deste sarau. Olha a descrição que ele vai fazer, aí vocês vão observar e vão me dizer se é uma descrição realista ou idealizada, tá? Eu vou ler e vocês vão observando aí. Olha só. Os velhos lembram-se do passado. Os moços aproveitam o presente. Ninguém cuidou do futuro. Os solteiros fizeram por lembrar-se do casamento. Os casados trabalharam por esquecer-se dele.
Deixa eu comentar essa frase aqui, pessoal, porque essa frase ela é muito interessante, tá? Olha só o que o narrador diz. Eu vou destacar aqui com amarelo. Ó. Os solteiros estavam pensando no casamento. Já os casados estavam trabalhando para esquecer do casamento. Não precisa nem dizer mais nada. Né? E essa frase aí do narrador, ela diz muito. Os solteiros estavam pensando no casamento, já os casados queriam esquecer do casamento. Essa frase aí já diz tudo, pessoal. Já diz tudo. Me respondam aí. O que é que vocês entendem quando o narrador diz isso aí, né? Os solteiros estavam pensando nos seus futuros casamentos, já os casados queriam esquecer o casamento. O que é que vocês entendem por isso? Falem aí, ou preferencialmente de modo verbal. Falem algo aí. O Breno está dizendo aí, ninguém é de ninguém, né? O que mais que vocês entendem a partir do que o narrador diz, né? Os casados queriam esquecer que eram casados. Deixa eu ver, solteiros são carentes, eles aproveitavam o momento, né? Aproveitavam como assim, Cris? Fale aí melhor para nós entendermos. Eles aproveitavam o momento. Aproveitavam como? Vamos lá, meu povo, falem aí. Esse momento vocês têm que ser sem vergonha, tá? Deixar a vergonha de lado e falar. Se soltavam nas festas, né? Você tá usando, Professor, você tá... Oi. acredito que nessa parte aí, nesse trecho, né, que o senhor marcou, seria aquele momento em que as pessoas confessam querer aquilo que não tem, né? Que enquanto o solteiro, né, como disse uma colega, né, ele tá lá carente, né? Ele almeja o casamento porque não é algo da realidade dele. Já Ah. aquele que tá casado, né? Ele fica pensando assim, olha, eu tô casado, né? Tenho um compromisso com outra pessoa, mas antes eu tivesse solteiro para estar nessa carência que estão os solteiros também. É os dois pontos, né? Da moeda. Mas será que é só por causa da carência que eles gostariam de ter? Ou é pelo que a Laila está dizendo aqui, ó? Vai casar pensando que é bom, aí quando casa vê que não era do jeito que imaginava. KKKK, muita dor de cabeça. Será que não é por isso também que eles queriam esquecer o casamento? Também, com certeza, né? Quando vê que a vida a dois é mais difícil do que ele pensava, ele quer desistir, né? Olha só, pessoal. Pessoal, eu acho fantástico o Joaquim Manuel de Macedo, tá? Eu tenho um trabalho em parceria com um aluno lá de Tianguá, né? Em coautoria com ele, eu fui orientador do trabalho, em que a gente identifica aqui no livro A Moreninha, pessoal, inúmeras características do realismo. Inúmeras características do realismo. Essa obra foi escrita dentro do romantismo, mas ela é perpassada do início ao fim por diversas características que supostamente só estariam no realismo. E nós vemos aqui várias delas. Essas declarações aqui do narrador são declarações altamente realistas, pessoal. No romantismo é o quê? E foram felizes para sempre. Vocês acham que esses aqui que estavam querendo esquecer do casamento, eles eram felizes para sempre? Acham isso? Minha pergunta é uma pergunta de retórica, tá? É uma pergunta que não exige resposta, porque a resposta é óbvia, né? Não tem nada aqui de e foram felizes para sempre. Os camaradas queriam esquecer que eram casados. Daí surgia muitas vezes o adultério tão retratado no realismo, e que aqui era escondido, no romantismo era escondido, era camuflado. Sabe, eu já estou dando a resposta da minha própria pergunta, né? Mas vamos lá, continuando. Ó. Os homens jogaram, falaram em política, requestaram as moças, ó, deram em cima das moças. As senhoras ouviram finezas, né? Ouviram cantadas, trataram de modas, criticaram, desafiaram
desapiedadamente uma das outras. Isso aqui não acontece na realidade, pessoal. Isso aqui é uma utopia, né? Você ir para a festa e as mulheres ficarem falando uma das outras sem piedade nenhuma. Isso não acontece, meu povo. Vocês vão me dizer que isso acontece aí onde vocês moram? Hein? Isso acontece aí onde vocês moram, pessoal? As mulheres se reúnem na festa, aí a outra passa mais ali, aí as que estão aqui juntas, né? Olha ali, lá e vai. Ei, aí começa aqui a tesoura, né? O famoso coxinha, né? O doquinha e o coxinha, né? Só, só tesourando, né? Isso acontece, pessoal? Isso acontece? É só o que acontece. Mas isso é dito numa obra do romantismo? Normalmente não. Normalmente não. Mas esse narrador aqui, embora sendo do romantismo, ele apresenta as coisas de uma maneira realista. Né? Parecem as câmeras aqui da rua, né? Gostei da metáfora aí. Tá? Então, vejam esse narrador aí. Olha o que ele continua dizendo. As filhas deram carreirinhas ao som das músicas. As mães, já idosas, receberam cumprimentos por amor das filhas. Ó, os camaradas chegavam, né, para conversar com as mamães, né, mas de olho nas meninas. Isso não acontece não, né, pessoal? E as avós, por não ter que fazer nem que ouvir, levavam todo o tempo a endireitar as toucas e a comer doce. Levava o tempo todinho comendo doce. Tudo esteve debaixo dessas regras gerais. Só resta dar conta das seguintes particularidades. Olha só, pessoal, esse parágrafo aí, ele diz, ó, essa era a regra, pessoal. Essa era a regra, tá? De todo sarau. Isso aí é uma descrição realista dos saraus. Uma descrição idealizada não falaria nada disso, omitiria essas coisas, porque essas coisas normalmente não entram numa obra real, romântica, uma obra do romantismo. Tá? Vejam só, ele continua dizendo aqui, e é interessante a gente continuar analisando essa questão aí da apresentação realista ou não das personagens. Olha só. Dona Carolina sempre dançou a terceira contradança com Augusto, mas para isso foi preciso que a senhora Dona Ana empenhasse todo o seu valimento. A tirana princesinha da festa esteve realmente desapiedada, não quis passear com o estudante. Dançou, mas não quis passear com Augusto, né? A interessante Dona Violante, olha o adjetivo que o narrador usa. Olha o adjetivo, a interessante. A interessante. Se vocês perguntassem assim, fulano, o que é que você acha da fulano? É interessante. É interessante. O que é que vocês acham desse adjetivo, pessoal? Né? O que vocês acham desse adjetivo? É um adjetivo comprometedor, né? Então, a interessante Dona Violante fez o diabo a quatro. Tomou 12 sorvetes, comeu pão de ló como nenhuma, tocou em todos os doces, obrigou alguns moços a tomá-la por pá e até dançou uma valsa de corrupio. A ré, sei lá se era ré ou se era nova, não sei, né? Mas estava com o diabo nos coros, como diz aí o narrador. Ferro diabo a quatro, estava endemoniada a Dona Violante, né? Augusto, olha só a descrição que o narrador faz do Augusto. Augusto apaixonou-se por 6 senhoras com quem dançou. O rapaz é incorrigível. E assim tudo mais. Não precisava nem eu ler mais nada. Não precisava nem eu ler mais nada. Só essa frase aí já diz tudo. O rapaz, Augusto, apaixonou-se por 6
por 6 senhoras com quem dançou. É uma descrição idealizada, pessoal? É uma descrição idealizada? Como é que seria a descrição do Augusto se essa descrição fosse idealizada? Me digam aí, vocês. Olhem como é que está aí, né? Augusto dançou, aliás, Augusto se apaixonou por 6 senhoras com quem dançou. O rapaz é incorrigível. O rapaz não tem correção. Né? O rapaz não tem correção, não tem jeito esse rapaz. É uma descrição idealizada, né? É um menino muito bom, comportado, educado, né? Cavalheiro, gentil. Não é isso que é o Augusto? Né? É isso, pessoal. Falem aí algo. Digam aí algo agora. Estou dando aí a oportunidade a vocês de dizerem algo. Eu entendi a referência do Brendo, né? Eu não sei quem é o Rick, não. Quem é o Rick, o Brendo, hein? Me ajuda aí, que o tiozão aqui não conhece alguns personagens que vocês citam, não. Quem é o Rick? Então, é um personagem, não um personagem, é um reality show de penhores, esqueci o nome do reality show, aí um dos caras é o Rick, e quando eles vão ver um item, eles falam, não sei, Rick, parece falso, né? Tipo, dando uma ironizada, tá ligado? É trato feito, professor. É trato feito, isso. Trato feito. É porque esse cara, esse Rick, trato feito, o nome é um reality show de uma loja de penhores. E esse Rick é um dos donos da loja de penhores, aí quando alguém chega com algum item lá, né, aí mostra para ele, aí nessa frase ele diz assim, isso aqui parece falso. Só que o Brando fez uma... ele parafraseou, né, ele disse assim, parece verídico. Entendi. Mas o que é que vocês acham aí do Augusto? As meninas, vocês desejariam algum compromisso sério com o Augusto? Hein? Vocês aceitariam entrar num compromisso sério com o Augusto? Carmen, você aí, Carmen Miriam, você entraria num compromisso sério com o Augusto? Sabendo que ele se apaixonou só naquele sarau, se apaixonou por 6, dançou com todas elas, e o narrador diz, esse menino não tem jeito não, esse menino não se ajeita não. O cara é o... Que adjetivo vocês dariam para o Augusto? Diante dessa característica aí apresentada pelo narrador, né? Como é que vocês chamariam o Augusto? Se fosse uma menina, né? Aí tem um bocado de nome para as meninas, né? Aí diz que a menina é fácil, a menina é galinha, a menina não sei o quê. Que nome nós daríamos para esse camarada aí? Hein? Aventureiro, desaventurado. Acho que você está sendo muito bondoso, Breno Paulino. Esse é até eloquente, né? Aventureiro, desaventurado. Que nome vocês dariam? Que adjetivo, que qualificação vocês dariam para esse rapaz aí? A Carmen está dizendo, canalha, né? Canalha. Deixa eu ver como é que a minha mãe chamava isso aí, né? Minha mãe chamava esse tipo de camarada aí que quer arranjar 10 mulheres ao mesmo tempo, a minha mãe chamava de rabo de burro. Rabo de burro. Rabo de burro. É um rabo de burro. Eu já sabia o que era. Rabo de burro era o camarada que não podia ver um rabo de saia. Não podia ver um rabo de saia. É o Augusto. É o Augusto todinho. Tá? Não é uma descrição idealizada, pessoal. Não é. De forma nenhuma. Ok? Olha aí. O narrador continua dizendo. Agora são 4 horas da manhã. Ele ainda está lá no sarau, né? São 4 horas da manhã. O sarau está terminando. Os convidados vão retirando-se. Nós, entrando no toalete, vamos ouvir 4 belas conhecidas nossas que conversam com ardor e fogo. Conversa de 4 jovens. E aí ela vai dizer, ó, é possível, exclamou Dona Quinquina, né, dirigindo-se à sua mana, pois é verdade que o senhor Augusto lhe fez uma declaração de amor. Olha, eles estão falando lá do Augusto do Augusto, né? O Augusto fez uma declaração de amor para a irmã. Ó.
Aí a outra diz, né? Como quer que ele diga, maninha? Asseverou que meus olhos pretos davam à sua alma mais luz que a seus olhos todos os candelabros da sala nesta noite. E mesmo do que o sol nos dias mais brilhantes nas palavras dele. Olha só. Do mesmo jeito que o Augusto tinha dado em cima da Moreninha, deu em cima da irmã aí da dona Quinquina. Né? Deu aí em cima dizendo, né, que os olhos dela brilhavam mais para ele do que todas as luzes daquele sarau, até mesmo do que o sol. Aí as outras vão descobrir, ó, que ele deu em cima de tudinho, ó. Que insolente tornou Dona Quinquina, ele mesmo que me jurou ser a mais bela a seus olhos e a mais cara a seu coração, porque meus cabelos eram fios de ouro e a cor das minhas faces o rubor de um belo amanhecer. Palavras dele. Olha só, para cada moça uma cantada diferente, né? Para cada moça uma cantada diferente. E continua, ó. Que atrevido, bradou Dona Clementina, o próprio que afirmou ser-lhe impossível viver sem alentar-se com a esperança de possuir-me, porque eu sabia ferir corações com as minhas vistas e curar profundas mágoas com os meus sorrisos. Palavras dele. Para cada moça uma cantada diferente. Aí vem a Dona Gabriela agora. Oh, que moço abominável, disse por sua vez Dona Gabriela. E ousou dizer-me que me amava com tão súbita paixão que se fora por mim amado e pudesse desejar e pedir algum extremo, não me pediria como as outras para beijar minha face. Porque das virgens do céu somente se beija os pés e os joelhos. Palavras dele. E aí, o Carmen, Miriam e as demais meninas aqui, vocês tinham coragem de arranjar aí de entrar num relacionamento aí com Augusto? Teriam coragem? O menino era bom no flerte, né? Era o bom de lábia, né? O queixudo e meia aí, né? O camarada não tinha jeito, é por isso que o narrador diz, se apaixonou por 6 com quem dançou. E aí o narrador diz, o rapaz é incorrigível, não tem jeito, não se ajeita, não tem jeito para ele. Vejam, pessoal, isso aí é altamente realista, meu povo. Altamente realista. O narrador está apresentando, está fazendo a denúncia, né, da realidade dos seus dias. E se as 6 meninas ali dessem mole para o Augusto passava a perna em tudinho. Passava a perna em tudinho. Né? É um cafajeste e um grande mentiroso, né? Deixa eu ver quem está dizendo, a Lidiane, né? A Lidiane está revoltada, né, Lidiane, com o Augusto aí. É porque o camarada deixa a gente indignado mesmo, tá? Sem vergonha, sem futuro. Sem futuro, tá? E o texto continua, ó. Mas isso é um insulto feito a todas nós. Aí as meninas se juntam agora. Como se estará ele rindo? Qual? Ele está apaixonado. Apaixonado? E por quem? Por nós 4. Talvez por outras mais. Ele pensa assim. Que maldito brasileiro com alma de mouro. Olha aqui, pessoal, isso é demais. Esse narrador, tá? Esse narrador tá no lugar errado, pessoal. Esse narrador não é do romantismo, esse narrador é do realismo, pessoal. O que ele está dizendo aí, pessoal? Ele está falando do brasileiro. Do brasileiro. Que maldito brasileiro com alma de mouro. O que ele está falando, pessoal? O que ele está falando? Infelizmente, pessoal, é a realidade de 90% dos brasileiros. Tá? Eu quantifiquei aqui, não deveria ter quantificado, tá? Mas essa é a realidade de muitos brasileiros, pessoal. O brasileiro, se ele
Se ele puder passar a perna em 10 meninas, ele passa. Né? Mouro é porque, para o cristianismo, uma das religiões que provoca mais aversão é o islamismo. E por quê? Porque o islamismo aceita o homem ter até 4 esposas, 4 mulheres. Certo? Então, os muçulmanos podem ter até 4 mulheres. E elas estão brincando justamente com isso. Maldito brasileiro com alma de muçulmano que quer ter 4 mulheres ao mesmo tempo. Não é essa a realidade da grande maioria dos brasileiros? Só a gente conta nos dedos. A gente conta nos dedos aqueles homens brasileiros que são fiéis em seu casamento, em seu relacionamento. A gente conta nos dedos. Conta nos dedos. Né? Seria aqueles caras que moram em Dubai. Aqueles ali são árabes, né? Normalmente os árabes são muçulmanos também. Né? Normalmente. Ok? Então, o Augusto era sem vergonha. E o retrato do Augusto é o retrato do brasileiro, pessoal. O narrador mostra isso aí claramente, né? O Augusto é o retrato do brasileiro. Safado nos seus relacionamentos. Cafajeste em seus relacionamentos. É o retrato do brasileiro. Diga, Gilberto. Do mesmo jeito, professor, que o próprio Walt Disney, né? Ele, quando veio aqui no Brasil, o personagem dele, que é brasileiro, que representa o Brasil, ele tem essa característica, do mesmo jeito que o Augusto, que é o Zé Carioca, que ele chama de malandro, né? É o cara que ele não quer compromisso, é o cara que é da malandragem, que tem o jeito, ele dá jeito para tudo, né? Para ninguém passar a perna nele, é a forma como ele retratou também o brasileiro. Exatamente. Exatamente. São apresentações, né, realistas e não idealizadas. Tá? Então, ó, o que é que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Tá? Nós estamos lendo um texto e analisando o texto só a partir da apresentação que o narrador faz das personagens e dos fatos, se é uma descrição mais idealizada, mais realista. Esse é um tipo de análise também. Tá? Vocês estão percebendo os diversos tipos de análise que nós podemos fazer a um texto? Deixa eu ver. Então, o brasileiro já é idealizado, malandro no mundo. Não é idealizado, Lidiane, porque quando eu estou usando aqui idealização, né? Idealização é uma apresentação perfeita de algo. Eu não digo que ele é idealizado. Ele é, pronto, a palavra melhor é essa. Ele é estereotipado, né? Ele é estigmatizado, né? Ele é apresentado com uma imagem ruim, porque ele realmente tem. Pessoal, com toda sinceridade, vocês conhecem algum homem que foi toda a vida fiel nos seus relacionamentos? Pensem aí. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, pensem aí. A gente conhece, mas são muitos, Carmen. São muitos. Hã? São muitos no Brasil. Eu digo, eles existem, né? Tipo quando o Toretto chegou no Rio de Janeiro em Velozes e Furiosos e não foi preso, só por dizer aqui é o Brasil, aqui é Brasil, né? Eu não assisti o filme, Gilberto, eu não posso nem dizer. Não sei, não sei não. Mas deve ser. É a imagem que muitos têm do Brasil, professor. É a imagem que vendem do Brasil para fora, né? Eles são representados. O nosso país ele é representado muitas vezes em produções de fora desse jeito, como um país que não tem compromisso. Verdade, mas ó, só fazendo uma diferenciação, tá? Nós estamos falando de descrição feita pelo narrador, descrição que
se inclina mais para idealização, apresentar as coisas de uma maneira perfeita, mais elevada do que ela realmente é, e uma descrição mais realista, parecida com o real. Não confundamos a descrição realista com uma apresentação estereotipada, que não corresponde à verdade, é distorcida. E eu vou dar um exemplo. Para o estrangeiro, quase todas as mulheres brasileiras são promíscuas. Andam mostrando as nádegas, com roupas imorais, são vulgares, se envolvem com qualquer homem que aparecer. É essa a imagem que o estrangeiro tem das mulheres brasileiras. Essa é uma descrição realista? É uma descrição realista? Isso corresponde à realidade? Não. Isso é um estereótipo. É uma visão distorcida. Então, nós não podemos confundir o estereótipo com uma descrição realista. Porque no estereótipo, a descrição ela é distorcida. Ela não é perfeita, como na idealização. Ela não é realista, como aquela que de fato é. Mas ela é uma apresentação distorcida, que distorce os fatos. Não para o lado da perfeição, mas para o lado oposto. Para o lado dos defeitos. Para o lado dos defeitos. Certo? Entendem a diferença aqui? Então, o que nós estamos conversando sobre o texto é justamente essa descrição mais inclinada para a perfeição ou mais inclinada para o real. Cuidado, porque algumas apresentações elas não são realistas, elas são estereotipadas. É o que nós estamos falando aqui em relação ao estrangeiro, tá? O estrangeiro vê as mulheres brasileiras como promíscuas. E não é verdade. Existem mulheres promíscuas? Existem, mas não é a maioria. Não é a maioria. Tá? Não é a maioria. Isso é um estereótipo. Todos os homens brasileiros são malandros, são preguiçosos, querem levar vantagem em tudo. Todos são? Não. Existem? Existem. Mas achar que todos são assim no Brasil, né, é uma visão estereotipada. Certo? Então, precisamos ter cuidado para não confundir. Ok, Gilberto? Entendi essa distinção aí entre uma descrição realista e uma descrição estereotipada? Sim, professor. Entendido. Ok. Então, vamos lá. Vamos adiante aqui, que a hora passa. Eu queria só mostrar aqui mais alguma coisinha para vocês, tá? Ó. E havemos de ficar assim, as 4 meninas se combinam, né? E havemos de ficar assim? Não, acudiu Dona Joanina. Vamos ter com ele, desmascaremos-lo. Isto é nada para quem não tem vergonha. Olha só o que ela diz do Augusto, né? Ele não tem vergonha, é um sem vergonha. É um sem vergonha. Isso aqui, pessoal, não é do romantismo, pessoal. Isso é típico do realismo. Pois troquemos os papéis, finjamos que estamos tratadas para desafiar-lhes os requebros. Ridicularizemo-lo como for possível. Sim, obriguemo-lo a dizer qual de nós é a mais bonita. Cada uma lhe pedirá um anel de seus cabelos, uma prenda, uma lembrança. Ponhamo-lo doido. Muito bem pensado. Vamos. Deus nos livre à vista de tanta gente. Quando? Então, quando e onde? Uma ideia. Seja a zombaria completa. Escreva-se uma carta anônima convidando-o para estar ao romper do dia na gruta. Bravo! Então escreva. Eu não, escreva você. Deus me defenda. Escreva, dona Gabriela, que tem boa letra. Então nenhuma escreve, pois tiremos sorte. A ideia foi recebida com aprovação e a sorte destinou para a secretária Dona Clementina, que, tirando de seu álbum um lápis e uma tira de papel, escreveu sem hesitar: Senhor, uma jovem que vos ama e que de vós escutou palavras de ternura tem um segredo a confiar-vos. Ao raiar da aurora, a encontrareis no banco de relva da gruta. Sede circunspecto e vereis a quem.
Por meia hora ainda quer ser apenas uma incógnita. Disse Dona Quinquina, eu me encarrego de fazer-lhe receber a carta. Saiamos. As 4 moças iam sair quando um suspiro as surpreendeu. Mais alguém estava no toalete. Dona Joanina, medrosa de que uma testemunha tivesse presenciado a cena que se acabava de passar, voltou-se para o fundo do gabinete e o susto para logo se dissipou. Vejam como ela dorme, disse. Com efeito, recostada em uma cadeira de braço, Dona Carolina, a dita moreninha, estava profundamente adormecida. A moreninha se mostrava, na verdade, encantadora no mole descuido de seu dormir, à mercê de um doce resfolegar. Os desejos se agitavam entre os seus seios, seu pezinho bem à mostra, suas tranças dobradas no colo, seus lábios entreabertos e, como por costume, amoldados àquele sorriso cheio de malícia e de encanto que já lhe conhecemos. E, finalmente, suas pálpebras, cerradas e coroadas por bastos e negros supercílios, a tornavam mais feiticeira do que nunca. Dona Clementina não pôde resistir a tantas graças. Correu para ela. 2 rostos angélicos se aproximaram. 4 lábios cor-de-rosa se tocaram. E este toque fez acordar Dona Carolina. Um beijo tinha despertado um anjo, se é que o anjo realmente dormia. Olha só aí a desconfiança que o narrador coloca. Normalmente, as mulheres no romantismo são apresentadas como as mulheres anjo, né, perfeitas. E o narrador termina dizendo que aqueles 4 beijos despertaram o anjo, se é que o anjo dormia. Para vocês, a Dona Carolina, a moreninha, estava realmente dormindo? Ou ela ouviu a conversa todinha? O que é que vocês acham? Entregando logo, ela não dormia, viu? Hã? Ela não tava dormindo, não. Ela tava se fazendo. Tá aí a opinião do Gilberto, né? E as meninas? Eu queria ver as meninas agora. E as meninas? O que é que as meninas acham? Né? Vocês acham que a moreninha estava dormindo realmente? Dentro do banheiro? Alguém vai para dentro do banheiro para dormir? Dormia nada, né, cara? Dormia nada. Tava só ouvindo a história todinha, né? Ó o Breno aí. O Breno captou direitinho a mensagem do narrador. Os 4 beijos acordaram o anjo adormecido, despertaram o anjo. Se é que o anjo realmente dormia. Essa dúvida do narrador, ela é fantástica. Fantástica. Só essa dúvidazinha que ele bota aí, ó, no final. Se é que o anjo realmente adormecia. Pessoal, essa frase aí diz tudo isso que o Brendo falou agora e muito mais. O Brendo está dizendo, ó, um anjo corrompido pelas maldades do Brasil, tão precavida, né, tão precavida e mesmo assim tendo sido beijada. Parece a Branca de Neve, né? Será que tem referência? Não sei, Carmen. É uma coisa a se investigar, né? Mas vejam, pessoal, o que foi que nós fizemos aqui nessa nossa aula de hoje? Nós refletimos sobre um texto, né? Nós não analisamos a estrutura do texto. Ó, nós não falamos sobre a estrutura do texto, nós não falamos sobre o espaço do texto, nós não falamos sobre o enredo, nós não falamos sobre o tempo, nós não falamos sobre intertextualidade do texto, nós não falamos sobre o tema do texto, nós não falamos sobre nada daquilo que nós já tínhamos conversado várias vezes nos textos anteriores. Nós fizemos hoje uma análise só do ponto de vista das apresentações que o narrador faz das personagens.
Descrições idealizadas ou descrições realistas? Passamos aqui a aula inteira, ó, e eu vou parar porque já extrapolei o tempo, tá? Mas dava para nós continuarmos aqui nesse sentido até meio-dia. Até meio-dia, né? Ok? É um narrador, como a Carmen está dizendo, fora do seu tempo. É um narrador dentro do romantismo com características do realismo. É por isso que eu faço uma crítica ao ensino da literatura pelas escolas, pessoal. Que esse texto aqui, ele tem muito do realismo. Tem muito do realismo. Aí os alunos aprendem uma coisa sobre o romantismo, aí vão ler um texto desse que tem muito do realismo, e a cabeça do aluno fica confusa, porque nós vemos aqui muito do realismo, mesmo o texto sendo do romantismo. Por isso a Carmen está dizendo, um narrador fora do seu tempo. É uma obra fora do seu tempo, Carmen. É uma obra do romantismo, mas com características do realismo. E muitas características do realismo. Muitas, muitas mesmo. Diga, Gilberto. Professor, é só algumas considerações, né, em relação a esse texto. Quando o senhor enviou na turma, né, na sala, eu li esse capítulo e é uma coisa que eu até já havia dito a outra professora lá do campus, né, a professora Marla. Não sei se o professor já conheceu a professora Marla, né? Yeah. Ela, a mesma abordagem que o senhor utiliza, ela também utiliza, só que com a literatura inglesa, né? De fazer a gente conhecer o texto através do próprio texto, né? Conhecer a obra através da obra. E enquanto eu lia esse texto, né? Que é um texto realmente... É o tipo de história que eu gosto de ler. É o tipo de história que prende a minha atenção. Tanto que, como o senhor havia disponibilizado apenas esse trecho, né? Eu fui procurar algo que até incorporei, que são os audiolivros, né? E ontem, por curiosidade, né, eu encontrei, não é bem que um resumo, mas seria tipo um capítulo de novela, como existia na rádio de primeiro, onde conta toda a história do livro, né? Só que de uma maneira bem resumida. Tem muitas coisas que são deixadas de lado, né? Que não é o ideal para a gente estudar a obra, mas é interessante para a gente conhecer. Até, se eu me permitir, depois eu vou colocar o link desse vídeo, porque ele conta essa história toda e é uma história muito interessante, mais pro final, né? Então é muito boa. Gilberto, o Joaquim Manuel de Macedo, na minha opinião, é um dos maiores enredistas da nossa literatura. A capacidade que o Macedo tem para construir o enredo da obra e cativar o leitor e prender o leitor é fantástica. Eu acho até o Macedo, nesse sentido, mais habilidoso do que Lima Barreto, Machado de Assis, do que muitos outros. O cara consegue prender a gente de uma tal forma. Eu já li A Moreninha mais de uma vez. Tá? É uma obra extensa, né? Tem quase 200 páginas, né? Mas quando você começa a ler, você não quer parar mais não. Não quer parar mais não, porque o Macedo é um excelente escritor. É um excelente escritor. E outra, professor, além de procurar o livro, né? Fiquei interessado em comprar esse livro para ler. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor que eu percebi por esse trecho, que é a maneira como ele disponibiliza os diálogos. Eu não sei se é somente por essa versão que o senhor conseguiu para poder repassar para a gente, ou se isso existe no livro, no livro também, no livro em si, né? Que os diálogos, eles não são pontuados com travessão quando o narrador interrompe a fala. Geralmente, os diálogos, eles são interrompidos, tipo assim, disse fulano, né?
não tem um travessão antes, eu percebi isso. Isso é no livro também, professor? Também, também. Porque existem várias formas de fazer esse parêntese aí, indicando uma interrupção na fala da personagem, né? E uma delas é com vírgula também. Aqui nós vemos mais com vírgula, né? Às vezes é, é, depois de reticências, né? Então, existe mais de uma forma. Aqui é uma delas. Né? E é interessante isso aí. Ok, pessoal? Então, eu me sinto aqui satisfeito com a leitura de vocês, né? Com a participação de vocês, tá? E espero que vocês tenham aí gosto de querer ler a obra toda, porque vale a pena, é muito interessante, né? É muito interessante. Vocês vão ver que o enredo todo, o final, o começo, o final da história é muito idealizado, é muito romântico, tá? O enredo da história toda só acontece no mundo das ideias. Quem lê o livro vai perceber isso. Mas o livro é perpassado por diversos elementos do realismo. Diversos. Tá? Uma obra fora do seu tempo, para usar aí a expressão da Carmen. Tá? É uma obra do romantismo, antecipando muita coisa do realismo. Tá? Leiam, vale a pena. Vale a pena. Tá? Não apenas esse, mas todos os outros que nós lemos também, vale a pena. Vale a pena. Tá? Então, vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem atentos ao mural. Vou colocar aí uma atividade bem simples acerca dessa aula, tá bom? E vou disponibilizar o texto da próxima semana, que vai ser um capítulo, um trecho também do livro do Manuel. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Deixa eu ver qual é o da próxima aula. Próxima aula é Manuel Antônio de Almeida, tá? Nós vamos ler um trechinho do Memórias de um Sargento de Milícias. Memórias de Sargento de Milícia. Vocês vão ver que é um livro do romantismo também, com características do realismo. Deixa eu pedir já antecipadamente a vocês. Leiam o texto que eu vou disponibilizar para a próxima aula e destaquem no texto já quais são as descrições realistas que vocês encontrarão na leitura. Aí vocês vão me mostrar aqui na próxima aula, tá? Vocês é que vão dizer, ó, professor, isso aqui é realista. Aí vocês podem também destacar o que é idealizado. Ah, professor, isso aqui é muito idealizado, né? Isso aqui é muito uma decisão perfeita que não existe no mundo real, tá? Leiam o texto observando isso aí. Aí na próxima aula vocês me mostram, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. E aí a Carmen, se puder me aguardar um pouquinho.